Bom dia, quinto ano. Então hoje, segunda-feira, dia 25, nós vamos estudar português, tá? Peguem aí o livro de vocês do quinto ano, português, página 88, 89, 90 e 91, tá certo? Na página 88, nós temos um textinho que vai falar sobre mito, tá? Vocês já ouviram falar em algum mito? Vocês sabem o que é mito? Já ouviram? Os mitos são narrativas, né, transmitidas oralmente pelas pessoas. São histórias que as pessoas contam oralmente, na fala, na conversa, para as outras pessoas. E aí, esses mitos eles vão passando de geração em geração. E o objetivo desse mito é explicar a origem de algumas coisas. Nós sabemos que nem tudo tem explicação no mundo, né? Então, como é que surgiu o Sol? Como é que surgiu a Lua? Né? Então, os mitos são histórias criadas criadas, certo, pessoal? Porque não é verdade, são histórias criadas para explicar uma coisa que eles não têm conhecimento, não sabem o porquê, tá bom? Então, é isso, tá? E os mitos são histórias que misturam coisas reais com imaginárias, tá bom? Fantasia, fatos históricos. E à medida que vão sendo contadas ao longo do tempo, modificam-se, ganham novos detalhes criados intencionalmente ou não por quem as conta, tá certo? Então fiquem com isso na cabeça. Os mitos são histórias criadas para explicar alguma coisa. Vamos aqui ver, né, essa história sobre a árvore da vitalidade e o Guaraná. E aí a gente vai ver se é um mito, o que é, tá certo? Mas antes de ler, nós temos aí algumas indicações para a gente prestar atenção. Na página 88. Você sabia que no mundo todo o Guaraná é conhecido como bebida típica do Brasil? B. Você sabe você sabe com que a bebida é feita? Já viu a planta do Guaraná? Geralmente a gente só conhece o Guaraná pelo refrigerante, né? Porém, o refrigerante ele é feito a partir dessa fruta, chamada Guaraná. Durante a leitura, fique de olho. Este mito que explica a origem do Guaraná é contada por indígenas do Brasil, certo? Então foram os indígenas que criaram essa história aí sobre a origem do Guaraná. Descubra palavras indígenas presentes no texto. Vamos lá. A árvore da vitalidade e o Guaraná. Eu vou ler, porém, isso não faz com que vocês não precisem ler. Eu vou ler, vocês assistam o vídeo com a minha leitura. Porém, façam a leitura também, pessoal. A gente nunca aprende tudo de uma única vez. A gente nunca aprende tudo apenas com uma leitura, tá certo? A árvore da vitalidade e o Guaraná. Aguri, menino da tribo Sateré Mauê, da área cultural do Tapajós Madeira, tinha os olhos mais lindos e espertos que jamais se vira naquela região. Os pais agradeciam frequentemente ao grande espírito por essa graça singular. Muitas mães pediam ao céu que fizessem nascer também para elas um filho com olhos tão bonitos. Guiri se alimentava de frutas que colhia na floresta, em cestos que sua mãe lhe fazia, e gostava de compartilhá-las com outros coleguinhas de jogos. Certa feita, o menino dos olhos lindos distraiu-se na colheita das frutas, indo de árvore em árvore até afastar-se muito da maloca. Aí percebeu com tristeza que o sol já transmontara e que se fazia escuro na floresta. Não achando mais o caminho de volta, decidiu então dormir no oco de uma grande árvore, protegido dos animais noturnos e perigosos. Mas não estava a salvo do temido Jurupari, um espírito malfazejo que vagava pela floresta, ameaçando quem anda sozinho. Ele também se alimenta de frutas, mas tem o corpo peludo de morcego e o bico adunco de coruja. Jarupari sentiu a presença de Aguri e, sem maiores dificuldades, o localizou no oco da grande árvore. Atacou-o de pronto, sem permitir que pudesse esboçar qualquer defesa. De noite, os pais e todas as mães que admiravam Aguri ficaram cheios de preocupação. Ninguém conseguiu pregar o olho. Mal o sol raiou, os homens saíram pela mata afora
em busca do menino. Depois de muito vaguear daqui e dali, finalmente encontraram um cesto, cheio de frutas que ficaram intocadas, e no oco da grande árvore deram com o corpo já frio de Aguiri. Havia sido morto pelo terrível Jurupari, o espírito malfazejo. Foi um lamento só, especialmente choravam os curumins, seus colegas de folguedos. Eis que se ouviu no céu um grande trovão, e um raio iluminou o corpo de Aguiri. Todos gritaram: é Tupã que se apiedou de nós. Ele vai nos devolver o menino. Nisso se ouviu uma voz do céu que dizia suavemente: tomem os olhos de Aguiri e os plantem ao pé de uma árvore seca. Reguem seus olhos com as lágrimas dos coleguinhas. Elas farão germinar uma planta que trará felicidade a todos. Quem provar o seu suco sentirá as energias renovadas e se encherá de entusiasmo para manter-se desperto e poder trabalhar incansavelmente. E assim foi feito. Tempos depois, nasceu uma árvore cujos frutos tinham a forma dos olhos bonitos e espertos de Aguiri, fazendo do fruto um suco delicioso. Todos da tribo sentiram grande energia e excitação. Deram então àquela fruta, em homenagem ao curumim Aguiri, o nome de Guaraná, que em língua tupi significa árvore da vida e da vitalidade, certo? Então isso aqui é uma história, né? Um mito sobre a origem do Guaraná, dessa planta, né? Desse fruto do Guaraná, certo? Vocês conseguem perceber, né, pessoal, que é uma viagem bem grande. O fato de você tirar o olho de uma criança, plantar numa árvore seca e tempos depois o olho se tornar uma árvore, dar frutos e tudo mais, né? Por aí vocês já conseguem perceber que é um mito, né? Que é uma história imaginária, inventada, né? Vamos para a compreensão do texto. Página 90, pessoal. Os mitos representam tentativas de explicar os fatos do mundo, tá? Como o próprio título já anuncia, esse texto procura explicar a origem do Guaraná. Por que essa explicação é fantasiosa? Questão 1, vocês vão responder. Copiem e respondam, tá? Eu vou colocar poucas questões. Na questão 1, vocês vão explicar, e prestem atenção, vocês vão explicar por que essa explicação da origem do Guaraná ela é fantasiosa. Por que vocês acharam que era fantasiosa? Eu já dei umas pistas agora, né? Assim que terminou a história, eu dei uma comentada. Mas aí é uma compreensão de vocês, tá certo? Por que essa história aí é uma explicação fantasiosa? 2. Essa história, assim como muitas das histórias contadas em diferentes culturas, mostra a luta entre o bem e o mal, né? Na história, Tupã é representação do bem. Que outra expressão usada no texto também faz referência a essa divindade, né? Eles mencionam no texto Tupã, mas também usam outra expressão no texto que representa essa divindade, né? Vejam que no início do texto ele não fala em Tupã, vai falar em Tupã depois ali do trovão. Eles se referem ao bem ali, né, e a esse Deus deles como grande espírito, tá? Então, Tupã a outra expressão utilizada no texto que faz referência a essa divindade é grande espírito, tá bom, pessoal? B. Quem representa o mal? Quem é que representa o mal aí? Quem é que representa o mal? Tá? Tem também no texto. É uma questão de interpretação, de leitura e de prestar atenção, tá? C. Nesse mito, quem venceu, o bem ou o mal? Explique sua resposta. Você vai colocar aí quem foi que venceu. O bem ou o mal? Certo? 3.
No primeiro parágrafo é apontada uma característica de Aguiri, muito importante para a compreensão do mito. Copie o trecho que mostra essa característica. No primeiro parágrafo, pessoal. Onde é o primeiro parágrafo, tia? O primeiro parágrafo, ele começa onde? Ele começa aqui, ó. Aguiri, menino da tribo Saraterê, tá? E vai até, ó, filhos com olhos bonitos. Aqui, até no ponto, tá? Começa em Aguiri e vai até olhos tão bonitos. Aqui embaixo já começa outro parágrafo. Então, aqui é o primeiro parágrafo, tá, pessoal? Então, no primeiro parágrafo, tá pedindo o quê? Para vocês verem, perceberem uma característica de Aguiri muito importante para a compreensão do mito. O que era que Aguiri ele tinha? Qual era uma característica que ele tinha? Então, você vai pegar essa parte e vai copiar aí na questão 3, essa parte que mostra essa característica de Aguiri, certo? 4. Qual é a importância dessa característica para a compreensão da história? Qual a importância dessa característica? Aguiri era assim, Aguiri tinha isso, né? E qual a importância dessa característica para a gente compreender a história? Certo? Se não souberem, eu vou falar, porque essa é um pouco mais difícil. Olha só, pessoal. A característica que se menciona muito, que logo no início do mito fala, é a admiração que as pessoas tinham a respeito dos olhos de Aguiri, que eram muito bonitos, né? E aí, depois que Aguiri morre, o que é que acontece? O que é que Tupã pede para que seja feito? Que se tire os olhos do menino e que se plante nessa árvore seca, né? Para que surja uma nova árvore e tudo mais, né? Então, o que é que essa característica dos olhos bonitos tem a ver com a nossa compreensão da história? O que é que acontece? Ele tinha os olhos bonitos, morreu, e Aguiri e Tupã diz, não, arranquem os seus olhos e plantem perto de uma árvore seca. Depois que essa árvore seca se torna uma árvore viva e tudo mais, e dá frutos, quais são os frutos que essa árvore dá? O guaraná, né? E o guaraná, ele tem um formato de quê, pessoal? Ele tem o formato dos olhos de Aguiri. Então, essa característica dos olhos serem bonitos, ela é essencial para a gente compreender a história. Toda a história e todo o mito, né? Porque os olhos de Aguiri acabam se transformando nos frutos do guaraná, né? E até no texto diz que os olhos de Aguiri, que o guaraná, ele tem o formato dos olhos de Aguiri, não é isso? Então essa aí é a questão 4, tá? 5. Certamente os indígenas certamente os indígenas mais velhos instruíram os curumins para ficarem a salvo do temido Jurupari. Letra A. Em sua opinião, que conselho dos mais velhos Aguiri deixou de seguir? Qual foi o conselho que Aguiri deixou de seguir, né, que acabou levando ele à morte? Tá? B. Copie do terceiro parágrafo um texto que mostra o motivo de Aguiri ter se afastado da maloca. Então, você vai lá no terceiro parágrafo e vai ver qual foi o motivo que Aguiri se afastou da maloca. A maloca é o lugar lá onde eles moram, certo? Moravam. C. Circule a palavra que expressa um julgamento em relação à atitude do menino. O menino teve cautela, o menino teve imprudência, foi teimoso, foi maldoso ou foi desobediente. Então, você vai ver aí, vai circular apenas uma expressão que julgue a relação aí do menino. O que o menino fez, certo? Na letra C, você só circula uma dessas palavras. Se tiver dúvida no significado, procura no dicionário, procura na internet, tá bom, pessoal? Então, nós vamos fazer só da questão 1 até a questão 5. Lembrando, copiar e responder e ler uma segunda vez o mito, tá? A história aqui da aula de hoje, tá bom? Então, é isso. E aí vocês fazem a atividade, tá bom, pessoal? E me enviam.